E nesse momento eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para estudarmos a palavra de Deus agora. Pega as escrituras, agora é importante pegar as escrituras. Quem governa o mundo hoje? Quem é que está governando o mundo hoje? O que eu vou falar aqui, muitas vezes as pessoas ficam, isso nada, isso não. Mas é uma verdade que a Bíblia apresenta, quero dizer, amigo, também que qualquer verdade, ela passa por 3 estágios. Qualquer verdade, primeiro é ridicularizada, segundo é violentamente combatida e terceiro é aceita como óbvia, como evidente ou verdadeira. Então é natural que as pessoas comportem assim. Quem governa o mundo hoje? Muitas pessoas acham e acreditam que Deus está governando o mundo. Eles acreditam mesmo que Deus está governando o mundo. Nós temos um entendimento, sabemos que o mundo é de Deus, pois foi Ele o Criador, Ele é o Criador, mas não é Ele, meu amigo, minha amiga, que governa o mundo atualmente, não é. Por que eu digo isso? Porque caso fosse, as coisas não estariam como estão. A cada dia o mal aumenta, o mundo piora a cada dia, o amor está desaparecendo da terra, terremotos, maremotos, pestes secas, enchentes, doenças incuráveis, corrupção aumenta dia a dia, nós estamos vendo aí, droga e o tráfico toma conta do mundo, não é isso? E ainda estamos testemunhando o aumento da violência a cada momento. Cidades que eram pacatas, tranquilas, hoje é um horror, não é isso? Além disso, governantes injustos, corruptos, não é isso? E sem dizer que um futuro assustador nos aguarda devido às mudanças climáticas. Tudo isso não poderia estar acontecendo se Deus de fato estivesse no governo do mundo. Se Deus está no governo do mundo, então Ele não está tendo poder de governar o mundo ou de controlar essa situação. Ele perdeu o controle, a máquina está à deriva. Vamos dizer assim, o barco está à deriva. Além disso, nós podemos associar a questão das mudanças climáticas à falta de água potável. Muito em breve vai faltar água até para o consumo humano. E uma das coisas que eu posso falar muito mais sério aqui é a falta de responsabilidade do ser humano. O ser humano não está tendo responsabilidade. O homem está poluindo o solo, poluindo as águas, o ar. O homem está destruindo tudo, desmatando, consumindo demais. É o consumismo, né? Esse consumismo, o desmatamento, ele tem um efeito bem direto no aquecimento global. Então Deus não está no controle desse mundo, Deus não está governando esse mundo. Falta de chuvas em certas regiões, enchente em outras regiões, não é isso? Rios secando. Caso você crê que Deus está governando o mundo, então Ele não está tendo poder de mudar a situação e o seu governo piora a cada dia. O que nós vamos ler agora parece que foi escrito em nossos dias. Na verdade foi escrito há mais de 1900 anos, há quase 2000 anos. Esse texto está em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando Paulo fala dos últimos dias, muitos pensam que Paulo está falando do fim do mundo. Ele está referindo ao fim do governo do diabo, o fim do governo do diabo no mundo. E Paulo não está falando do fim do mundo, não. Paulo era um pregador do reino de Deus e ele nunca pregou o fim do mundo, ele pregou o fim de um governo, o fim de um sistema. Então nós, a igreja de Deus, cremos que quem está governando esse mundo é Satanás. Nós acreditamos nisso, que quem está governando o mundo é o diabo. Então quando a Bíblia fala fim dos tempos ou consumação, ela está referindo ao fim do governo do maligno. Então desde quando nós podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias do governo do diabo? Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Nesses últimos dias Deus tem falado conosco por meio de seu Filho. Então desde o nascimento de Jesus estamos vivendo nos últimos dias do quê? Do sistema maligno. Estamos vivendo os últimos dias do governo de Satanás. E Jesus diz que Satanás é o principal ou príncipe desse mundo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. João 16, versículo 11, o príncipe desse mundo. E qual seria o comportamento das pessoas nesses dias, ou nos últimos dias? 2 Timóteo 3, versículo 1 a seguir, ou 2 agora. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, homens irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus, teimosos. E estes homens teriam a aparência de piedade, mas negaria a eficácia dela, e deste afasta-te, diz Paulo. Então Paulo, nosso irmão Paulo, escreveu em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, nós lemos, ele fala deste comportamento. Quero dizer ao amigo o seguinte: é necessário sermos bastante inteligentes, pensarmos bem, se Deus já está governando o mundo, por que então nós devemos orar, venha o teu reino? Se Deus já está no governo do mundo, por que você ora, venha o teu reino? Por quê? Mateus 6, versículo 10, diz que é para nós orarmos pedindo a vinda do reino. Estão os homens hoje fazendo a vontade de Deus? No reino de Deus, diz o texto de Mateus 6 e 10, a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu. Os homens de nossos dias têm aumentado assustadoramente o poder de destruir o mundo. E é por isso que está escrito que ao inaugurar o seu reino, através de Jesus, Deus, ao inaugurar o seu reino, ele destruirá os que destroem a terra, como está escrito em Apocalipse 11, versículo 18. Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Hoje, na pregação de pastores e muitos homens aí sábios, inteligentes, entendidos, eles pregam que Deus vai destruir o mundo. Apocalipse 11, 18 diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. Você, meu amigo, está destruindo a terra? Você diz, eu não estou destruindo a terra não. Mas não fica com celular mais do que um ano. Não fica com computador mais do que um ano. Troca de carro todo ano. Seu armário está cheio de roupa, sapato, não sei quantos pares. Você diz que não está destruindo a terra, mas tudo isso e esse consumismo desenfreado traz o aquecimento global, sim. Quanto usa de água para fazer um sapato, para fabricar um carro? Pense nisso. Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. E é neste tempo de governo que Jesus restaurará todas as coisas, conforme está escrito em Atos 3, versículo 21, em Mateus 19, versículo 28. Eu creio que o governo de Satanás está terminando e que Deus em breve enviará nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Atos 3, 21, e ele vai restaurar todas as coisas, fazer com que tudo volte a ser como era no plano original de Deus, o Éden. Eu continuo dizendo, se Deus está governando o mundo, como fica este texto que eu vou apresentar agora? Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Se o reino já é de Deus hoje, não faz sentido dizer que os reinos do mundo num futuro próximo passará a ser do nosso Senhor. Eu li Apocalipse 11, versículo 15. Não fará sentido, não faz sentido isso. Se Deus já está governando o mundo, não faz sentido. Quero que nossos ouvintes não confundam uma coisa. Eu estou dizendo que Deus não está governando o mundo hoje. Eu não estou dizendo que o mundo não é de Deus. Quem criou o mundo foi Deus. Agora, quem governa este mundo e fez esse mundo ser isso que nós estamos vendo dia a dia e que a situação piora a cada dia, é Satanás, o governante deste mundo. Eu não tenho dúvida disso e as Escrituras apresentam isso muito claro. Existem provas bíblicas de que na segunda vinda de Jesus, Deus vai tomar o poder e reinar por meio de Jesus. Apocalipse 11, 17, dizendo os anciãos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomar de quem, eu pergunto? Ele toma o reino. O mundo foi dado a Adão e Eva, que era a humanidade. Eles fracassaram em entregar esse governo do mundo para Satanás. Deus pôs o homem para governar o mundo e o homem entregou o governo do mundo para Satanás. Eu sei que você pode estar assustado com o que está ouvindo, mas o que estamos falando é verdade. Quando Deus terminou a sua criação, ele olhou e viu tudo o que tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. E a quem então Deus entregou a terra? Gênesis 1 e 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E domine, Gênesis 1, versículo 26.
E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. E o homem fracassou. O homem fracassou. O homem deu o governo da terra ao inimigo de Deus. Foi o homem. É bom lembrarmos que Deus pôs Adão no Éden para lavrar e o guardar. Guardou o homem a criação de Deus. Sabemos que o homem não confiou na palavra de Deus e foi derrotado pelo inimigo, entregando o domínio desse mundo ao inimigo. O governo do mundo foi dado ao homem, porém este fracassou. E eu pergunto de novo, é Deus quem governa o mundo hoje, está no governo do mundo? É Deus? Tem um texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 5 a 7, que vai deixar isso bem claro. Lucas 4, versículo 5 a 7, diz assim: e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, mostrou os reinos do mundo todo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Eu pergunto, quem deu o governo do mundo para o diabo? Foi dado por quem? Por Deus? Claro que não. Deus deu o governo para Adão e Eva, e Adão e Eva fracassou e deu o governo do mundo para o diabo. E além disso, Jesus conta uma história que nos ajuda a entender como isso aconteceu. Se você ler, meu amigo, é só ler Mateus 13, versículo 24 a 30, Mateus 13, versículo 24 a 30, e o versículo 36 ao 43, Jesus deixa claro que, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, no mundo. Assim nós entendemos que o mundo foi invadido por uma planta que Deus não plantou. Falando dessa planta, Jesus disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13. O homem justo é o trigo, é a planta que Deus criou. O homem justo é o trigo e é a planta que Deus criou. O homem ímpio, o joio, é a planta que o diabo plantou. E no reino de Deus não haverá joio, pois ele será colhido, conforme Mateus 13, versículo 40 e 41. Amém? Então Jesus, em Mateus 13, versículo 24 ao 30, ele conta a história do mundo, ele conta como aconteceu isto. Amém? Quando Jesus esteve na terra, ele deixou claro que ele nada tinha a ver com o governo do mundo. É só você ler João 19, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando ele disse meu reino não é daqui, agora, ele deixa claro que um dia ele seria rei deste mundo. Muita gente fala isso aqui que nós colocamos: Jesus disse meu reino não é desse mundo. Mas eles não leem o agora. A Bíblia diz: e deu à luz um filho, um varão que há de reger as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, versículo 5. Jesus é o varão que regerá as nações com vara de ferro. Deus hoje governa através de Jesus no coração daqueles que se entregam a Ele, mas um dia Ele governará sobre toda a terra. Lucas 1:31 confirma que Jesus vai ser o futuro governante desse mundo. Daniel 7, versículo 13, versículo 14, versículo 27 também confirma que Jesus será o futuro governante desse mundo. Daniel 2:44 confirma isso também. Isaías 9, versículos 6 e 7 também confirma essas palavras. Se não é Deus nem Jesus que está governando o mundo, então quem é que governa esse mundo? Eu creio que já entendemos isso, mas para ficar mais claro, vamos ler alguns textos. Falando do diabo, Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. João 14:30. A tradução na linguagem de hoje diz assim: aquele que manda neste mundo se aproxima, porque já o príncipe desse mundo está julgado. João 16, versículo 11. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, versículo 19. A nova tradução linguagem de hoje diz assim: que todo mundo está debaixo do poder do maligno. O diabo quer que você fique enganado e não saiba dessas coisas. A Bíblia diz: o diabo que os enganava. Então muita gente atribui a Deus coisas que Deus não fez e nem faz. Atribuem a Deus. Quero dizer, amigo, é muito sério. O que nós temos que fazer é ficarmos firmes, conforme Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, versículo 10 ao 12.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 10 ao 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 12. Esse versículo deixa claro porque o mal aumenta dia a dia. As escrituras diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. João 10, versículo 10. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que a bênção dele possa estar na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Satanás também é o Deus desse século, 1 Coríntios 4, versículo 4. Então fica aí, por que que o mundo está, cada dia, a situação do mundo piora? Porque Satanás é o governante desse mundo. Deus não queria que fosse assim, mas os homens escolheram assim, e assim está sendo. Mas Deus em breve cumprirá o nosso desejo expressado na oração que nós oramos: venha o teu reino. Eu creio no reino de Deus na terra, eu creio que Jesus virá para governar o mundo, eu não creio que Jesus vem para levar ninguém para os céus, eu não creio que Deus desistiu do mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, e por isso enviou Jesus para Salvador do mundo, conforme João 3, versículo 17 também. Deus não enviou Jesus para condenar nem para pôr fogo no mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos orarmos ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo.